mais nessa caminhada, cuja estrada é o próprio Jesus Cristo. Que nós possamos encontrar a sabedoria, as orientações necessárias que nos leve, que nos coloque sempre nesse caminho. A nossa palestra de hoje o tema será Reencarnação, Presente Divino, será ministrada pela nossa amiga, irmã e trabalhadora desta casa, Jeane. A prece inicial será feita por Gilson, o Evangelho será lido por Socorro, ela fará a leitura do item 4 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. E a prece final vai ser Paulinho, que hoje vai nos começar a trabalhar. Boa noite. Então, antes de começarmos a prece inicial, vou fazer a leitura da lição de número 60 do livro Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, cujo tema é Lógica da Providência. Paulo disse, e nós encontramos isso, boa noite, em Hebreus, capítulo 10, versículo 32. Depois que fostes iluminados, suportastes grandes combates de aflições. Os cultivadores da fé sincera costumam ser indicados no mundo à conta de grandes sofredores. Há mesmo quem afirme afastar-se deliberadamente dos círculos religiosos, temendo o contágio de padecimentos espirituais. Os ímpios, os ignorantes e os fúteis exibem-se espetacularmente na vida comum, por meio de traços bizarros da fantasia exterior. Todavia, quando se abeiram das verdades celestes, antes de adquirirem acesso às alegrias permanentes da espiritualidade superior, atravessam grandes túneis de tristeza, abatimento e taciturnidade. O fenômeno, entretanto, é natural, porque haverá sempre ponderação após a loucura e remorso depois do desregramento. O problema, contudo, abrange mais vasto círculo de esclarecimentos. A misericórdia que se manifesta na justiça de Deus transcende a compreensão humana. O Pai confere aos filhos ignorantes e transviados o direito às experiências mais fortes somente depois de serem iluminados. Só após aprenderem a ver com o Espírito Eterno é que a vida lhes oferece valores diferentes. Nascer-lhes-á nos corações, daí em diante, a força indispensável ao triunfo no grande combate das aflições. Os frívolos e oportunistas, apesar das aparências, são habitualmente almas frágeis, quais galhos secos que se quebram ao primeiro golpe da ventania. Os espíritos nobres, que suportam as tormentas do caminho terrestre, sabem disto. Só a luz espiritual garante o êxito nas provações. Ninguém concede a responsabilidade de um barco cheio de preocupações e perigos a simples crianças. Então, essa reflexão, essa leitura aqui nos leva a refletir que muitas vezes, principalmente que começa um trabalho no bem, normalmente a gente diz, parece que quanto mais a gente faz o bem, mais aparece coisa, né? E aqui vem mostrar e esclarecer exatamente isso, que o barco, né, a responsabilidade, quando nos é dada, são dadas exatamente às pessoas que estão mais preparadas. E quando fala aqui que as pessoas frívolas, as pessoas oportunistas, muitas vezes aquelas pessoas que fazem apenas para aparecer, são pessoas ainda infantis espiritualmente. Né? Ele faz até uma comparação aqui, são como galhos secos, que qualquer ventania quebra. Então, para nós, enquanto enquanto espíritos que procuramos essa verdade, esse caminho que é Jesus, a nós o que é que nos cabe quando estivermos diante dessas tribulações, que às vezes a gente abraça uma causa, e se a gente não estiver preparado para as provações que hão de vir, a gente normalmente desiste, muitas pessoas desistem. Então, que nós possamos sempre o vigiar e orar, refletir sempre o que é que a gente está abraçando, a causa que nós estamos abraçando,
e os problemas que são os desafios, na verdade, que estão vindo para a gente. Se estão vindo, é porque eles têm um porquê, têm um sentido, têm um motivo, e certamente servirão de lições. Quando a gente passa pelos desafios e que nós não nos curvamos ou não desistimos, certamente a gente vai passar mais fortificados, né? Mais fortes. E muitas vezes não precisa nem a gente vencer aquele desafio. Às vezes a gente precisa passar por ele com abnegação, sem desespero, aceitando o que nós não podemos fazer como limitação nossa. Mas lembrando sempre que nós temos um Deus que é a fonte da vida, do amor, da misericórdia, e que nós podemos buscar essa força. Sempre que a gente estiver diante de certos desafios. E para aqueles irmãos que a gente às vezes critica tanto, que do nosso coração a gente possa também lembrar dessas lições e que possa dos nossos corações a gente ter misericórdia, a gente ter empatia e se colocar no lugar deles. Que se a gente está em um certo patamar, certamente nós fomos infantis, fomos esses galhos secos um certo dia, né? Então que nós possamos refletir e que sejamos todos abençoados, iluminados pela espiritualidade, né? Pelos trabalhadores dessa casa, e que hoje nós possamos sair mais fortalecidos do que quando aqui adentramos. Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Após o exórdio, nossa irmã Socorro fez, então a gente se acalma, a gente se harmoniza e eleva o pensamento a Deus e agradece em todo o nosso entendimento, em toda a nossa compreensão, mesmo na condição ainda pequenina de todos nós. Reconhecemos a bondade e o amor, a misericórdia do nosso Pai, por nos encontrarmos aqui depois de um dia de trabalho, prontos para o trabalho espiritual, na oração, na meditação, no estudo e para servir. Queremos neste momento agradecer aos bons espíritos da Corrente Esperança, que juntamente com os nossos guias espirituais estão aqui nos assistindo. Quando vemos em cada rosto, de cada irmão, de cada irmã, na noite de hoje, felizes também como nós, por estarmos aqui. Então é com essa felicidade no coração, na mente, que nós damos por aberto nossos trabalhos da noite de hoje, querendo fazer uma mentalização para todo o planeta que está passando por muitas provações, e tudo em nome do Mestre Jesus confiamos, assim seja. Então, Jeane, com a palavra. Sim, a leitura do Evangelho. Boa noite a todos. O Evangelho de hoje é o capítulo 4, versículo 4. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sob o nome da ressurreição. Só os sacerdotes que pensavam que tudo acabava com a morte não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não estavam claramente definidas, porque não tinham senão noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que o homem que viveu podia reviver, sem se inteirarem com precisão da maneira pela qual o fato podia ocorrer. Designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo estão, desde há muito tempo, dispersos e absorvidos. A reencarnação é o retorno da alma, o espírito, à vida corporal,
mas em outro corpo novamente formado para ela, e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição poderia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, pois, segundo a sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser de Elias, uma vez que tinha visto João criança e se conheciam, seu pai e sua mãe. João podia, pois, ser Elias, reencarnado, mas não ressuscitado. Com a palavra da irmã Jeane e sua equipe espiritual. Meus irmãos, boa noite. Esse início comigo aqui na frente já virou bordão. E sempre tem pessoas que ainda não ouviram. Então, quando eu falo primeiro para mim, porque nenhuma boca, nenhum ouvido está mais próximo da minha boca do que os meus próprios ouvidos. Então, eu falo primeiro para mim. Nada acontece por acaso. Não foi em vão que essa leitura foi feita aqui no exórdio desta noite e nós escolhemos um tema que é motivo de muitos questionamentos. De onde viemos? Para onde vamos? A gente veio de onde? E para onde é que a gente vai? Quando isso aqui acabar, para onde é que a gente vai? Muitos questionam isso. Eu mesmo me questionava. Por que tanto tempo de vida para uns e quase nenhum para outros? E muitas vezes nem a oportunidade de ver a luz do sol, o nascer da lua. São questionamentos que eu sempre me fiz. Então, eu imagino que se eu fiz, outras pessoas devem ter passado pelo mesmo processo. Quantas vezes eu cheguei em velórios de pessoas bem jovens e os mais velhos dizendo, por que não fui eu? Ah, meu neto, ah, meu filho, por que não fui eu já vivi tanto. E muitas vezes a gente dizer meus pêsames, meus sentimentos, sinto muito, é muito pouco. E é só uma mera formalidade, porque nada que a gente falar naquela hora vai diminuir, vai aplacar, vai acabar com aquela dor. E essa dor de onde vem? Essa dor vem justamente do desconhecido. A gente não sabe como vai ser daqui para frente. Ah, meu Deus, como é que eu vou viver sem minha mãe? Como é que eu vou viver sem meu pai, sem meu marido, sem meu filho, sem minha mulher? São questionamentos comuns que todos nós ou já fizemos ou já ouvimos pessoas próximas a nós. Então, o capítulo 4, ele fala justamente dessa questão da reencarnação. Mas a gente precisa entender primeiro o que é encarnar. É ter carne, ter corpo físico. E ré é um prefixo que dá a ideia de outra vez, de novo, bis. E quantas vezes a gente diz assim, mas como é que pode? Na leitura do Evangelho, no item 4, do capítulo 4, falava justamente disso. Ressurreição é ressurgir. É volta ao mesmo corpo. E isso a gente já ouviu falar também. Nós temos pessoas que passam por uma experiência de quase morte.
que chega lá em cima e vê o corpo aqui embaixo. Nós já ouvimos vários relatos e isso existe. O problema é que as pessoas não conseguem entender a diferença entre ressurreição e reencarnação. Quando nós nos questionamos com relação a isso, a gente pergunta: tu tem medo de alma? Tu tem medo de alma? Né? Tu tem medo de alma? Alguém aqui tem medo de alma? Quem é que tem medo de alma? Tu, Maria? Não me livro não, Maria. Tu tem medo de alma? Não me livro não. Então veja bem. Alma e espírito são a mesma coisa, só que o espírito é a alma no corpo físico. O espírito se liberta do corpo quando chega o momento do desencarne. E as pessoas também não entendem. Eu, por exemplo, eu acho que eu sou mais preparada para a morte do que para a vida. A morte, para mim, é uma coisa muito natural. Muito natural. Eu, geralmente, não me desespero com morte, mas eu me desespero com a vida. Eu tenho medo do que eu possa vir a enfrentar. Eu vou perdendo o medo à proporção que eu vou enfrentando. Mas eu não tenho medo da morte, eu tenho medo da vida. Eu tenho medo da vida. Porque eu tenho consciência que quando eu desencarnar, o meu espírito vai estar livre. E as pessoas têm medo e não entendem que esse processo reencarnatório é uma coisa belíssima. Por isso que nós escolhemos esse tema reencarnação. Um presente divino. Vocês já viram aqueles filhos rebeldes? Dizer para mim: eu não pedi para nascer. Aos meus eu respondi todas as vezes. Pediu não, implorou. Urrou, chorou. E eu, feito besta, aceitei. Eu não pedi para nascer. É uma fila muito grande, meus irmãos. Porque o espírito, ele só evolui, só vai alcançar a perfeição através da reencarnação. Não há um outro. Olha o título do capítulo. Olha o título do capítulo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí eu pensei: como é que eu posso nascer de novo? Eu desse tamanho, está no busto da minha mãe, desse tamanho. Quantas pessoas? O próprio Evangelho cita isso como exemplo. Nós sabemos que o Evangelho e a Bíblia, muitas vezes, são metáforas que as pessoas não entendem, falam por metáfora. Eu acho que era como na época da ditadura, que você não podia falar nada, aí falava as coisas assim, de maneira subjetiva, para aqueles que procurassem refletir um pouco mais, pudessem entender. E a própria Bíblia diz que não é dado ao homem saber de tudo. O homem é um ser muito falho. Por quê? Porque estamos nesse processo de sucessivas encarnações. Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui, que eu tirei como base, foi do Livro dos Espíritos, a questão 132, de onde fala do... É no capítulo 2, que fala da encarnação dos espíritos. A questão 132, ela diz o seguinte, fala dos objetivos da encarnação. Para que encarnar? Para que vir para a carne? Eu não já vivi, eu não já morri, para quê? Não é? Sabemos que o espírito é eterno. Sabemos que o espírito é eterno.
Então, Deus impõe aos espíritos a encarnação com o fim, com a finalidade, com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. E muitas vezes a gente acha que a gente só pode reencarnar aqui nesse orbe, não. O processo reencarnatório, ele serve para a evolução do próprio universo, da obra da criação. Ele criou assim. E nós temos que procurar entender da melhor maneira possível esse processo para que a gente procure evoluir, porque se o objetivo da encarnação é o aprimoramento, é o crescimento, é o melhoramento do espírito, tem dois motivos para a encarnação: ou expiação ou missão. Se a gente for analisar, existem algumas contradições que nós, por não nos informarmos, nós questionamos isso. Como é que Chico Xavier, um homem tão bom, sofreu daquele jeito? Era preciso. Era preciso. E nós, eu pelo menos, tenho a certeza de que ele escolheu. E a questão familiar, por exemplo. Olha, a questão familiar é uma coisa incrível no processo reencarnatório. Né? Porque a gente não nasce no lar que a gente quer. A gente nasce no lar que a gente precisa estar. Ou para pagar o que a gente devia, ou para ser exemplo. Para ser vergonha, ou para ser orgulho. Não importa, mas um objetivo existe. Você já observou que não existe família perfeita? Pode ir atrás. Vá atrás, que na sua família tem gente de toda qualidade, que você critica, que você condena. Não é verdade? Pode ir atrás. Não existe umazinha só. Toda ela tem um que você diz: meu Deus do céu, tem misericórdia. Aquele que você não consegue olhar, aquele que você não consegue falar, aquele que é motivo de vergonha, de escárnio, aquele que joga seu nome na lama, mas tem aquele que sempre tem flores na boca, nas mãos, tem um ombro, tem o colo amigo, tem o afago, sempre tem. Todas elas. Porque o processo reencarnatório é para isso. Pode ter certeza que nessa vida da gente aqui, todos nós, até um pedinte que passa na rua, que a gente dá uma moeda, pode ter certeza que aquilo teve um objetivo. Ele não passou em vão. As pessoas que passam na nossa vida, elas têm um objetivo preparado, muitas vezes até para nos testar. Porque nós somos provados e testados 24 horas por dia, 365 dias por ano. Que Jesus tenha misericórdia de mim. Comigo foi a paciência. Meu Deus do céu. Aí eu queria dizer: meu Deus, se eu for escolher, eu vou precisar ser paciente desse jeito? Eu acho que vou, porque muitas vezes tudo que eu preciso é paciência, é tudo que me falta. Então eu acho que eu vou implorar de novo para vir com problemas iguais ou até piores, para ver se eu aprendo a ter aquilo que eu vim para aprender e não aprendi. Apareceu muita gente, aparece ainda hoje, tem gente que diz: criatura,
Presta atenção, dê jeitinho, viu? Presta atenção, se liga. Mas a carne, ela tira de você toda a sensibilidade que você pode. É preciso um controle muito grande para que você consiga enxergar. É preciso. Pode olhar e depois você dizer, eita, ô fulano, eu devia ter feito assim, eu devia ter lhe escutado. Não escuta. Né? Quer ver calo grande? Pai e mãe, a gente escuta. A gente quer ouvir. É um saco. Pai e mãe, é um saco, né? Uma coisa chata. E a mãe é que é pior ainda. Ela pega e ela amarra, mas não quer ouvir. Lá na frente, bem que minha mãe dizia, não é verdade? Ô criatura, a gente tem vontade de cavar um buraco, socar a cabeça assim, né? Mas é verdade. Eu sempre uso como exemplo, meu filho nunca disse que me amava. 27 anos comigo, nunca disse. Todo dia bota, mãe, eu te amo. E eu respondo chorando, eu também. Eu estou com saudade das brigas, né? Tá aí no WhatsApp, para quem quiser ver. Ele disse, bandido, mandar essa mensagem para mim agora para eu chorar. Eu tenho que aprender a segurar, que é para não dar o gosto a ele. Tem que aprender, criatura, para ele não ficar muito cheião assim. Quase todo dia ele manda, mãe, eu te amo, estou com saudade. Eu digo, gente, e tu tá com saudade de mim? Eu peguei tanto no teu pé, tu tá com saudade de mim. É ou não é assim, meninos, meninas, não é desse jeito? E é tudo igual, só muda o endereço. O endereço é outro, mas é tudo igual, né, meu bem? Oh, Jesus, eu sei disso desse tamanho, eu bem que sei. Mas esse é o objetivo da encarnação. Pode observar, nada disso derruba o amor, nada disso estremece o amor. Por isso, o danado da mãe, quanto mais fala, mais a gente gosta dela. Eu não sei o que é isso. Já notou? Impressionante como ela consegue levar a gente da raiva grande à explosão de amor maior. Nossa Senhora, gostei dessa brincadeira não, vice? Gostei não, mas me propus lá. Ainda era para vir mais, isso era para vir mais. Aí eu achando que tinha um direito, né? Mas era para vir mais. Nossa, Senhor me defendeu, eu já pedi tanto perdão, mas é o jeito, né? Missão e expiação. Quem vive aqui uma vida plena sem sofrimento? Alguém vive? Alguém vive? O cabra só aprende com cipuada. É mentira? Se for, pode dizer. A gente está aqui para conversar. Para quebrar aquele clima daquela coisa séria, a gente está aqui para conversar. Se alguém aqui é feliz plenamente, me avise, porque eu vou dar uma carreira que nem bala me pega. Porque não é ser desse mundo, não. Não existe. Todo mundo tem que se submeter a todas as vicissitudes da existência corporal. Daí o nome de expiação. Porque a gente já ouviu dizer que Deus não dorme, né? É um olho no peixe, outro no gato. E a gente se abestalha, não presta atenção a essas coisas. A gente não dá o devido valor, a devida atenção, vai dando a cara na parede, aí volta, começa tudo outra vez. E muitas vezes faz a mesma coisa, comete o mesmo erro, mas um dia aprende. Por isso que existe a reencarnação. Outra coisa, outra
outra finalidade da encarnação é colocar o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca, a parte que é minha, a sua parte que é sua na obra da criação. Ah, mas eu sou um nada. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Às vezes coisas simples que aparecem nas novelas. As pessoas gostam muito de novela, né? Hoje em dia os homens estão mais noveleiros do que as mulheres, já perceberam? É uma agonia para jantar, tomar banho, se sentar na sala e assistir a novela, né? E a gente, naquele corre-corre, às vezes eles não perdem um dia, a gente perde vários, né? Aí tem um senhor numa novela que eu não sei nem qual é, eu sei, é a dos congelados, do povo que foi congelado e depois descongelou, né? Aí tem um senhor pobre, negro, carroceiro, que é um exemplo de homem, de caráter, de dignidade, de retidão, de bondade. E o filho é bandido, o filho é traficante. E ele enfrenta o filho. E o filho não enfrenta ele, já perceberam? Quem assiste? Cadê os homens daqui? Não todos de novela não? Deixa de conversa, rapaz. Já viu que o filho não enfrenta ele. Ele enfrenta o filho. Ele vai para dentro lá das bocadas buscar a carroça dele que o filho mandou tirar porque tem vergonha. Então ele vai para as bocadas lá pegar a carroça dele. Os bandidos do senhor não levam, então eu vou levar. E leva. E ninguém se mete a besta com ele. Exemplo, missão. Está sendo oferecido àquele rapaz a oportunidade de ver as besteiras que ele cometeu e continua cometendo, e ele não está vendo. E a água do rio está passando e ele não está vendo. Vem hoje, vem amanhã, vem depois de amanhã e ele não está vendo. Então cada um de nós tem uma parte a cumprir. Uma parte a cumprir na obra. Essa parte nos toca na obra da criação. Esse é o outro objetivo. Depois nós temos aqui, e nós temos que cumprir as ordens de Deus, as ordens divinas. A gente não obedece o pai e a mãe que veio aqui, né? E muitas vezes a gente falha com o Criador, não é? A ação dos seres corpóreos, ela é necessária à marcha do universo. A gente está vendo aí tudo desmantelado. Hoje, um doido ensandecido entrou numa igreja, meteu bala em todo mundo. A gente só via isso nos Estados Unidos. Agora é aqui. Foi aqui numa igreja. No final de uma missa. Hoje, morreram 5. Pronto. 6. Inclusive ele. Loucura, ensandecido, ninguém sabe como. O cara entrou com uma arma, depois ele tinha um 38 e depois pegou uma... Eu não sei nem qual era a arma, mas é uma mais potente, dessa que os bandidos estão aí mais bem equipados que a polícia, né? E matou do nada. Aí a gente diz, do nada, vamos se ligar. A gente precisa se ligar, se tocar. Deus é soberanamente bom e justo. A gente não sabe o que aconteceu com aquela criança que estava lá e foi baleada. A gente não sabe. A gente se revolta. Semana passada, se não me falha a memória, desencarnou uma criança, foi atropelada por uma moto próxima à minha casa e fazia 4 meses que ela estava no hospital. E o avô, eu fiz uma oração para ela, mas eu continuo fazendo oração para o avô. Para o avô. Porque ela ficou 4 meses para ensinar e não conseguiu. O avô chegou na televisão, não, eu não quero nada, não quero vingança, não quero nada. Eu quero que ele sinta a dor que a família está sentindo agora.
E ele não quer vingança. Eu quero que ele sinta, quer dizer, o que é que ele quer? Eu quero que aconteça a mesma coisa com o filho dele, com o irmão dele, com a mãe dele. Olha o processo que o ser humano ainda está passando. Desejar o mal ao próximo. Desejar o mal ao próximo. Quando a gente vê tantos exemplos, olha a bagunça que está o mundo. Você liga a televisão, hoje apareceu uma notícia boa, uma cantata de Natal no Teatro Municipal. E um dos finalistas lá do programa, o Kevin Indiana, que estava lá, aí foi a única notícia boa. O resto podia passar um pano assim na televisão que vinha sujo de sangue. O marido tocou fogo na casa da mulher porque não aceitava o fim do relacionamento. Queimou tudo. Aí não pensa nos filhos. Não pensa nos filhos. Ah, essa mulher enche meu saco, não sei o que, eu vou tocar fogo em tudo. E os filhos ficam passando necessidade, sofrendo humilhação na casa de um, na casa de outro, ouvindo o pessoal meter o pau no pai, muitas vezes na mãe. A gente está de fora, a gente não sabe. Aí vai para a cadeia, perde o emprego, aí os filhos vão passar necessidade. As pessoas não param para pensar. E a ação dos seres corpóreos, ela é necessária. É necessário que tenha essa bagunça toda aí. É necessário. No Face eu mesma já publiquei, já vi muitas pessoas publicarem. Existem pessoas que passam pela nossa vida só para nos ensinar a não ser como elas. Isso é a mais pura verdade. Troque essa raiva, esse ódio, por reflexão. Deus me livre fazer o que esse rapaz está fazendo. Deus me livre fazer o que aquela mulher está fazendo. Meu Deus me livre de uma situação dessa. Tendo misericórdia. Não dá tempo de fazer uma oração. Peça a misericórdia de Deus para aquela criatura. Porque é digno de misericórdia. Depois, na questão 133 do Livro dos Espíritos, que fala da necessidade da reencarnação. Aí o questionamento é o seguinte: pessoas, espíritos, que sempre reencarnaram e trabalharam no bem e fizeram o bem, por que é que eles passam por esse sofrimento? Já ouviu? Ah, mas fulano tão bom, só leva cipuada da vida. Todos nós, espíritos, fomos criados simples e ignorantes. Todos, sem exceção. E Chico Xavier foi criado do mesmo jeito. Vocês acham que ele tinha uma ou duas encarnações para chegar a ser o que ele é hoje? O espírito que ele é, não importa como esteja, encarnado, desencarnado, não importa. Importa o bem que ele fez, a semente que ele plantou, os frutos que todos nós estamos colhendo do trabalho dele, da iniciativa dele, da renúncia dele. Um homem que teve não sei quantos livros vendidos no mundo, não ficou com um centavo aquele homem não ficou com um livro que ele... Porque ele dizia que não era dele, que não era escrito por ele. Ele era apenas um instrumento. Que instrumento, viu? Que instrumento. Então, todos nós somos criados simples e ignorantes e evoluímos, certo? Nós
recebemos as nossas instruções através das lutas e tribulações da vida corporal. Eu costumo, quando eu procuro pessoas, eu estou meio atacada do juiz, que é quase sempre. Aí que eu procuro, não estou reclamando não, só estou querendo botar para fora. Porque já pensou se incha mais do que já é, né? Imagine o tamanho que eu não vou ficar aí. Não, deixa eu botar para fora. Porque não é reclamar, não adianta. Não adianta reclamar, é enfrentar. Não adianta se indignar com a atitude do outro em relação àqueles que fazem o bem, aqueles que são considerados inocentes, que aqui não tem um inocente. Viu? É por isso que eu digo aqui, quando eu falo primeiro para mim. Quem mais peca para mim aqui sou eu. Porque enquanto eu não pensar assim, eu não vou evoluir. Eu não vou crescer. Aí vou voltar do mesmo jeito, enfrentando os mesmos problemas, se brincar no mesmo seio familiar. E aí? Como é que a gente fica? Tem coisa que não dá para a gente engolir, mas vamos pelo menos procurar compreender. Mesmo que a gente não consiga, mas Deus não está vendo aquilo que a gente faz. Deus está vendo aquilo que a gente busca fazer. Porque só em buscar já mostra que você está vendo alguma coisa errada em você. E a gente precisa desse processo. Deus é justo, soberanamente bom e justo, não poderia fazer felizes a uns sem fadiga, sem trabalho, sem tribulações. Não poderia, certo? Consequentemente, sem nenhum mérito. Todos nós que vivemos em casas espíritas e ouvimos essas conversas, nós sabemos que nós precisamos entender o nosso processo, o nosso projeto reencarnatório. Porque jamais Deus permitiria que qualquer coisa acontecesse na minha vida que não fosse para o meu engrandecimento. Porque todo mal, ele é dividido. O mal que eu lhe faço é metade seu e metade meu. E o bem, ele é multiplicado. Então, por que a gente opta em ferir, em magoar? Por quê? Isso é fruto da nossa pequenez, do nosso atraso espiritual, da nossa infância espiritual. É como uma criança. Está aqui boazinha, dá uma carreira, chega ali e dá um bufete na venta do outro que o sangue desce. Mas que menino ruim. Não é, aquilo é natural de criança. Por isso que ele tem que ser vigiado por um adulto. Porque ele não sabe se conduzir. Mas eu disse, não bate ninguém na escola, mas quando baterem em você, bata também. Aí depois, para desfazer isso, né, depois, mas eu cheguei a dizer, chegar em casa apanhada, apanha de novo. Disse, não vou mentir. O que é que eu dizia? Meu filho, quando vê briga, corra. Mas corra que nem bala lhe pega. Saia de briga, vamos. Né? Quando meu filho cresceu, ficou um rapazinho que começou a sair sozinho. É quando a gente perde o sossego. A gente reclama dos baldes de fraldas, das mamadeiras e chupetas, das horas que acorda para dar comida, mas quando cresce, Jesus. Aí foi para uma festa. No outro dia estava lá, em roupa no chão, né? No chão. Eu peguei assim, uma camisa bege, e tinha uma marca de pé, juro, desse tamanho assim.
bem na frente assim da camisa. Meu filho, o que foi isso? Fizeram sua camisa de pano de chão? Não sei o que. Foi que houve? Andou brigando? Foi, não o quê? Como é que esse pé veio parar aqui? Meu filho tirou a camisa, botou no chão e o cabo pisou. Não, isso foi uma pesada que você levou, não foi? Foi, mas também dei. Rapaz. Você já pensou se essa pessoa está armada, bêbado, e de repente puxa uma faca, um revólver? Rapaz, o homem que é homem, ele corre de briga. Ele não vai para briga. Lá vem o moído. É assim que vocês dizem, né? Moído. Mas quantas vezes eu fiquei acordada, esperando chegar, rezando. Meu Deus, aquele menino gosta tanto de confusão, Jesus. Traga para casa, segue. Deixa ele sério, para ele não ver nenhuma provocação, para ele não ver. Aí passou, porque depois passa, eles ficam bem mansinhos, já notou? Fica tudo bem mansinho. A gente é que sai, né? E eles ficam em casa ligando, que hora a gente vai para casa? Mas até passar o sofrimento é grande. Missão árdua, de mãe, de pai, de professor, né? De sofressor, né? Mas é um sofrimento bom, ainda hoje eu encontro meus ex-alunos, né? Recebo tanto abraço, também é tão bom. Tem uns que passam, faz de conta. Mas a missão é essa. É o que você deixa, o que você planta. Procure cuidar do seu processo reencarnatório. Procure colaborar para o bem. Faça a parte que lhe toca na obra da criação. É só um tijolinho, não importa. Pode ser uma pedrinha, uma brita daquela, uma pedrinha, uma brita daquela. Seja essa brita. Mude. Não tenha medo de recomeçar. Isso já é trabalhar o seu processo reencarnatório para a próxima. Senão vai voltar. Com a mesma... É como Deus é pai, gente. É como uma mãe. Eu não já disse a você que não fizesse isso. Eu não já disse. Pois agora você não vai mais, porque você fez isso. Fica aí, deixa aí. Não, vai ficar aí. É Deus conosco. É o processo reencarnatório. Ei, filho meu amado, eu te disse que tu não fizesse isso. Aí tu foi e fez, né? Tá bom. Vai passar por tudo de novo para aprender que não deve fazer. Faça uma lista dos momentos bons da sua vida. Uma lista. Escreva 100 momentos bons e 100 momentos desesperadores. Faça esse teste em casa. Escreva 100, não, bote 20. Quando você chegar em 10, 20... Para chegar em 20, você diz coisa boa. Nascimento da minha filha, nascimento do meu filho, minha formatura, aí fica. Quando você vai escrever os momentos ruins, quando você olha, já está em 50, eita, ela pediu para escrever só 20. A gente sabe detalhes. Dia, mês, ano, hora. O que não presta na vida da gente, a gente não consegue esquecer. Mas por quê? Porque foi uma lição. Uma lição ou para a gente, ou para aqueles que nos cercam, que nos rodeiam. Então vamos pensar nesse processo reencarnatório. Vamos ver o que é que a gente ainda pode fazer para trabalhar dentro de nós, que fica tudo impregnado no nosso perispírito,
para que a gente não volte a repetir os mesmos erros. Porque senão vai voltar com aquela mãe do mesmo jeito moendo, viu? E antes ela moía num só, e depois vai ser nos dois, seu pai e a mãe, assim, ó. Os dois, porque sempre tem um para abrandar, já notou? O pai e a mãe, tem um que bate e o outro que sopra, já notou? É sempre assim. É um mais bravo, e o outro é mais, não, peraí, rapaz, não é assim não. Ou é o pai ou é a mãe. Sempre tem um bestão e um brabão. Sempre tem. Mas tu não cuidou desse processo reencarnatório agora, vai voltar com os dois, ó, moendo. Aí vai aprender. Começar a trabalhar no meu, né? A paciência, que eu ainda não aprendi. Mas quem sabe, né? Eu estou na caminhada. Estou na caminhada, mas pense num calo. Pense num calo. É a paciência. Que Deus, em sua infinita misericórdia, nos ampare, nos ajude, estenda mais ainda as suas mãos para que nós possamos agarrar, segurar, prosseguir na nossa missão, que é servir, amar, perdoar e repensar. Isso, porque ensinar é um eterno aprender. É um eterno aprender. Que Deus nos ilumine a todos. Assim seja. Trabalhar. Trabalhar. Nós temos os seguintes avisos. Na próxima terça-feira é a nossa última reunião pública do ano. Não é isso, Gilson? Dia 18. Aí nós retornaremos dia 8 de fevereiro. Janeiro. De janeiro. Deu uma pulada grande. Vou nada. 8 de janeiro. Porque uma terça será 25, Natal, e na outra dia 1º. Então, aí nós retornaremos dia 8 de janeiro. Esperamos que estejamos todos aqui. E hoje, porque a gente estava deixando a mesinha ali, que tinha pedido de preces. Então, para ficar o local mais espaçoso, nós colocamos ali, viu? Quem quiser, continua ali. E o passe, Gilson, e o pessoal, a gente estava conversando que a água, aliás, que a gente poderia dar quando o pessoal saísse da sala de passe, porque já fica até no canto, já assim ali, tá certo? Tá bom? Então, a nossa prece será por Paulinho. E depois, quem quiser permanecer, tem o passe individual, tá certo? Pode ficar aí. Nós vamos elevar nossos pensamentos para o alto. Nesse momento, muito mais agradecer por mais uma etapa, mais um ano que se aproxima do seu final. Lembrando que nosso divino Pai tem abrido todos os mundos, todos os seres, nos dá essa transição e amor sempre com a certeza de um recomeço. É um momento de gratidão, é um momento de vibrarmos positivamente de todos os irmãos que aqui estão. Os valores espirituais, os irmãos da corrente espiritual, da corrente esperança, todos os nossos mentores, os nossos irmãos encarnados, nossa família encarnada e desencarnada, e por todos aqueles cuja trajetória, uma trajetória talvez mais longa no mundo, que estão aí nesses momentos difíceis, nos hospitais, nos presídios, nas ruas, enfrentando as dificuldades do trabalho e esse constante desafio que elabora, que aprimora a nossa experiência e nos conduz sempre para frente. Que possamos voltar para os nossos lares, revestidos por essa leveza, por essa paz, pelas boas vibrações, projetando mentalmente para cada irmão que venha a cruzar o nosso caminho, os bons fluidos, as boas energias e o clamor a todos esses mentores que nesse momento aqui
aqui se fazem presentes e trazem as suas luzes para que nós possamos fazer essa caminhada de maneira mais pacífica possível. Agradecemos as correntes da casa, Francisco de Assis, Maria de Nazaré, e nesse momento todos os irmãos que aqui nos acompanham, no visível e invisível. Sigamos sempre. Que assim seja. Que assim seja. Saber pra onde vou, eis-me aqui, indo, sereno. Eu também estou na TV Chico Xavier. A gente lá no Instagram, no Face, sempre com programação destinada à doutrina espírita. Um abraço, fiquem todos com Jesus.